Ele, com mais de 13 anos de experiência em sua carreira, desenvolveu mudanças de condução e desempenho crescente em supply chain, operações e negócios. Trata-se de uma experiência equilibrada em compras, planejamento de fornecimento, logística, 3PMs, planejamento de demandas e IBP. Possui um caminho comprovado em diferentes ambientes culturais e diferentes geografias, com posições e liderança de projetos na maioria dos países da América Latina, Caribe, Estados Unidos e Suíça. O Auditório Rui Barbosa abre suas portas aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie para receber o diretor de Supply Chain da Unilever, o senhor Marcelo Scarselli. Queria agradecer o Mackenzie, especialmente a organização do evento, pela chance de estar aqui com vocês essa noite. É muito legal a gente poder dividir um pouquinho de algumas histórias e de alguns casos que a gente acha interessante dividir e fazer disso uma coisa de dois lados, interativa. Acho que no final a gente vai ter a chance de conseguir conversar um pouquinho sobre as coisas que a gente vai conversar aqui, principalmente essa transformação das empresas e a reinvenção dos profissionais. Quando eu estava conversando com a organização do evento, acho que a gente deve ter feito mais ou menos uns 10 títulos diferentes, né? Escrevemos e aí quando olhamos bem, falamos, olha, acho que todos são bastante parecidos, né? Então foi quase um sorteio entre os 3 finalistas e a gente escolheu falar um pouquinho de transformação e do profissional, que é um tema tão corrente, tão em voga das coisas que a gente tem discutido dentro das escolas, dentro das empresas. Então, acho que nós vamos tentar construir junto aqui um caminho legal de uma conversa bacana para uma noite de quarta-feira. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria contar para vocês essa não foi a só única escolha, que foi a questão de como é que nós vamos escolher o título, o que vamos colocar para fazer desse um evento interessante. E aí a gente tem por padrão na Unilever, sempre que nós vamos fazer uma apresentação ou contar alguma coisa, escolher uma das marcas, geralmente a mais nova, no caso do Brasil, Dove Baby, que é um dos nossos últimos lançamentos, e começar como o primeiro slide, porque, como toda boa empresa de marcas, a gente não perde um espacinho, né, para colocar uma marca, um nome em todo lugar que a gente esteja. Até coloquei azul, por acaso não foi pensado. Mas aí eu olhei e falei, poxa, falar assim, seguir um protocolo tão padrão para uma apresentação que fala de reinvenção, não fiquei convencido, e aí eu troquei, na verdade, para uma de outra marca, né? Baby é legal, tenho 2 filhos, mas eu acho que a última abordagem da linha masculina de Axe foi completamente no sentido do que eu quero conversar com vocês aqui. Sair do que são as marcas e os planos empresariais quadradinhos, com começo, meio e fim, para conversar um pouco como é que a gente pega as marcas e infunde dentro dos profissionais e dentro da organização uma coisa bacana, né, que passa muito mais do que essa linha faz e fala um pouco dos valores, né? E no caso aí acha a sua mágica com toda a conexão de Axe com a questão do perfume, e da linha de produto de forma geral. Então essa é a primeira mudança que começa a dar um norte do que eu queria conversar com vocês essa noite. Acho que, até para que a gente possa se conhecer melhor, muito rápido, eu sei que a gente teve uma série de mackenzistas aqui, mas fui tão bem recebido, né, que já me sinto prata da casa também, né, professor? Mas, enfim, sou administrador de formação e meu primeiro emprego foi na Unilever, como trainee, alguns anos atrás, e a partir daí fiquei até hoje. E é engraçado porque às vezes a gente acha que as nossas escolhas profissionais são muito estruturadas. Eu lembro até hoje quando o RH chegou para mim, legal, você passou no programa, você vai para a supply chain, nós temos 3 candidatos e 3 vagas, uma vaga em logística, que é uma parte de supply chain, outra parte em planejamento, que era coisa chique da época, todo mundo queria planejar, sabe? Eu sou o cara que pensa, né, o que vocês vão fazer, e uma vaga em compras, que ninguém queria, né, porque era aquela área tida como, isso é uma coisa meio antiga, né? E eram eu e 2 meninas, as meninas correram para pegar a vaga de Logistic Planning, e a moça de RH chegou para mim e falou, sobrou a vaga de compras, né? O que você escolhe? Eu falei, bom, o que eu escolho, né? Eu te agradeço, né, por ter escolhido para mim, e fui lá eu fazer essa vaga de compras. Então, às vezes a gente pensa que as decisões são muito estruturadas, depois talvez tenha sido, mas foi assim que eu comecei a minha carreira, e desde lá a companhia passou por uma série de transformações, a mencionar
3, em 2006, alguns anos atrás, 10 anos, fizemos uma grande fusão no Brasil, juntando o que era a nossa divisão de higiene e beleza com a parte de alimentação. Acho que esse foi um marco importante na minha experiência esses anos. Depois, em 2012, eu tive a chance de ser expatriado pela primeira vez para a Suíça, para cuidar de uma parte de supply chain lá da Suíça, aqui para a América Latina. Não precisa dizer que não deu certo, né? Não a minha ida só, mas essa empreitada da empresa, e a gente talvez fale um pouquinho disso, porque é mais do que contar os casos que dão certo, é legal contar os que não dão certo também. E mais recentemente eu tive na Argentina e acabei de voltar agora para o Brasil. Então foram experiências legais. Dá para imaginar o que é sair de Zurique e de repente você está em Buenos Aires, né? Bastante parecido, inclusive, né? A questão da organização, a questão do clima e do jeito das pessoas, mas foi uma experiência legal. E por fim, o lado pessoal, muito em paralelo com a minha carreira. Eu me caso em 2008, por sinal com a minha esposa que está aqui me aguentando por 1 hora e pouco falando com vocês. Em 2004 nasce a Laura, e em 2017, no começo, né, nasce o João Pedro, que é o nosso super-homem aí, de tanto trabalho que dá, né? Então, só para contar um pouquinho, mas essa não é a parte mais legal que eu queria contar para vocês, né? Acho que não é um jeito bacana, muito formal de estabelecer uma conexão. Eu queria contar uma outra parte para conectar com a parte empresarial que nós vamos contar aqui. O meu avô, né, de uma família italiana, vem para o Brasil e resolve montar uma fábrica de queijo no interior aqui de Minas, e vendia porcos também, né? Não parece, mas sou eu, né, esse aqui sentado, e começou a fazer queijo porque falava que no Brasil os queijos eram muito ruins, né? Então a gente precisava, como propósito, melhorar um pouco a fabricação. Enfim, começou esse negócio. E meu pai depois continuou, e eu não toquei o negócio da família, hoje foi vendido, eles não atuam mais no ramo. Mas, enfim, acho que, além de contar um pouquinho sobre a história, a primeira pergunta que eu queria fazer para refletir com vocês, e eu vinha pensando nisso na hora de escolher o que dividir, eu falei, o que essa pequena empresa de 30, 40 anos, de um cara que quis começar um negócio de laticínios, de queijo, lá no sul de Minas, e vendendo alguns porquinhos aí de forma complementar ao negócio, tem de tão diferente com tantos outros casos de empresas que foram se transformando ao longo do caminho. E nós vamos falar muito de transformação. Então, se eu pego tantos casos famosos, o Walmart, só para mencionar um deles, né? A gente vê evolução desde que o seu Sam Walton fundou até a atualidade, com todas as mudanças econômicas, de atuação geográfica, todo o varejo mudando, né, de pequenas lojas para grandes lojas, agora de lojas grandes para lojas pequenas de bairro, surgimento do e-commerce, né? Como foi essa transformação dessa empresa, só para mencionar tantas outras? Se a gente vai aqui para a IBM, para falar um pouco de tecnologia, e olha que interessante, a IBM, conhecida hoje por vender tantas soluções, começou chamando... tem um nome dedicado exclusivamente à questão de máquinas, de equipamentos. Então, olha como são vários os exemplos, né, de empresas que vão se transformando. A própria Apple, como um caso conhecido, que teve no seu primeiro logotipo ainda uma analogia, né, à questão da maçã, na sua origem das discussões, etc. E toda a evolução que essa empresa passou. Mas não é legal a gente olhar também só casos grandes e de fora? Olha quantos outros casos nacionais a gente tem de empresas que foram sendo construídas no setor de alimentos, no setor de infraestrutura. A Luísa esteve aqui hoje de manhã, e mesmo no setor de laticínios, né? Potências mundiais, empresas locais que de alguma forma foram se adaptando, foram evoluindo, e nós vamos falar muito isso de transformação. Tá bom, Marcelo, mas são tantos casos de sucesso. E o segundo ponto que aí nós vamos querer discutir aqui hoje é, o que está por trás dessas histórias de sucesso e de transformação? Quais foram os ingredientes que essas empresas e esses empreendedores, grandes, pequenos, imigrantes ou não, no setor de alimentos, no setor de tecnologia, no setor de construção, o que estava por trás? Qual foi o motor por detrás do sucesso dessas organizações e dos fracassos também? Quais foram esses ingredientes? E aí
vem a segunda parte do título da palestra, que é bacana falar sobre empresas, mas é mais bacana ainda, né, falar sobre as pessoas e os comportamentos por detrás do sucesso de tantas histórias. E a gente pode ilustrar tantos outros aqui, né, onde a pessoa personifica a criação de um negócio tão grande. Se olha ao longo da história, né, quantos caras que a partir de uma invenção criaram empresas e organizações superpoderosas a partir de uma simples vontade de fazer algo diferente. Isso sem contar a nova economia, hein? Porque a gente pode falar da indústria e falar, nossa, quanta evolução a partir de uma ideia, mas e os modelos disruptivos? Uma palavra tão na moda, essa ruptura, essa forma de ser disruptivo. Vamos pegar o caso aqui do Sr. Marriott, quando funda uma das maiores cadeias de hotel e contrapõe ele a um modelo totalmente diferente. Não é a competição, não é outra rede hoteleira, é uma outra forma de olhar o negócio de lugares para ficar, né, com o Airbnb. Então não são transformações só de ideias. A gente quer explorar aqui hoje junto, que a gente possa fazer essa reflexão, qual foi esse motor por detrás dessas empresas ou desses empreendedores. Se a gente olha na história, o Ford, imagina explicando para ele, olha Ford, eu tenho um negócio chamado Uber, para um cara que estava preocupado em alta escala, produção, em tornar o carro acessível, ou o próprio Tesla, quando desenvolve aspectos interessantes sobre a eletricidade, quem imaginaria que ele teria seu nome depois, né, escrito e batizado numa das mais inovadoras indústrias de um cara, ou de um mercado, vamos dizer assim, que sofre de muitos desafios, que é o mercado automobilístico. E não só caras grandes, como eu sempre digo, disse no meu slide, e as pessoas que inventaram outra forma de vender quartos de hotel, de casas, outras formas de entregar. Quando a Natura cria a forma de venda direta de sucesso no Brasil, quando o empreendedor inventa uma caixinha para vender comida chinesa. O ponto que eu quero fazer aqui é, não só qual é o sucesso das empresas, mas qual é o motor por detrás de tantas coisas legais que foram feitas em empresas grandes e pequenas, em coisas nacionais, em grupos internacionais. Qual é esse ingrediente por trás dessas histórias de sucesso? Então esse é um pouco do convite que eu faço para a gente construir essa noite, olhando coisas grandes, coisas pequenas, e não só a transformação, mas que para nós como profissionais, nos diferentes estágios de carreira, quem está começando, quem já está alguns anos na estrada, qual é esse ingrediente que junto ajudou a fazer tantas histórias bacanas, inclusive a própria história da Unilever, quando o seu Lever, a gente brinca, né, o seu Lever, para explicar aqui para a turma, falou, eu vou produzir em escala industrial um sabão Sunlight, lá na Inglaterra, que vai permitir que a gente reduza drasticamente as barreiras para que as pessoas possam lavar as mãos e as roupas, para que isso se transforme numa queda de mortalidade infantil, numa queda da quantidade de doenças. Não era um negócio de sabão, era um propósito maior de como ajudar e juntar um negócio com um propósito muito grande, palavra essa que nós vamos discutir algumas vezes ao longo da noite. E está aí exatamente a proposta dele, né? Fazer da limpeza um lugar comum, fazer com que pessoas que não tinham esse acesso passassem a ter acesso a uma barrinha de sabão bastante barata. Esse foi, vamos dizer assim, o motor que fundou essa companhia que nós estamos falando aqui hoje, numa escala global, muito bem dividida entre o que a gente chama de Américas, Europa e Ásia. Quando a gente olha esse faturamento total, a gente pode dizer que é quase um terço. Então, aquele propósito, aquele sonho, aquele ingrediente de fazer a limpeza e o bem-estar algo comum, vira, depois de alguns anos, mais de um século, uma empresa desse tamanho, que faz marcas que vão muito além, vamos dizer assim, só daquela marcazinha de sabão. Quando a gente olha as marcas globais, e desculpa pela distorçãozinha da projeção, mas a gente, com certeza, se fizermos um teste aqui, desde que acordamos hoje, a gente faz essa brincadeira, eu aposto que todo esse auditório já usou alguma dessas marcas. Quando a palestra de manhã a gente brinca, olha, espero que tenha sido Axe, Rexona, né, ou Close-Up. Nesse horário, melhor se for
fosse um Ben & Jerry's, vamos combinar que cairia melhor, né? Até porque nós estamos confiando que o Rexona esteja funcionando, né? Até esse momento, já quase 9 horas da noite, né? E de forma geral, essa brincadeira mostra um pouco do propósito daquele empreendedor que criou uma marquinha de sabão que se transformou nessas marcas. Nós vamos várias vezes repetir essa palavra propósito. Bom, só para falar um pouquinho mais da companhia, fundamentalmente nós somos divididos em 4 grandes categorias. Então essas marcas que a gente viu, nós operamos a empresa no que a gente chama as 4 grandes categorias. Alimentos, 25%, mais ou menos. A parte de cuidados pessoais, correspondem a quase 40%. A parte de refreshments, que são os chás e sorvetes, a parte mais gostosa, tenho que confessar, e a parte de limpeza e cuidado do lar. Então, além de ser uma boa divisão geográfica, a gente consegue atuar a nossa forma de gestão dividindo aqui nessas 4 grandes categorias. Agora, o que faz que essa máquina funcione tão bem, como a gente brinca, é uma forte plataforma de crescimento. Quais são essas plataformas ou os ingredientes dessa plataforma? Primeiro, 2 bilhões de consumidores consumindo algum tipo dos produtos todo dia. O pessoal às vezes fala, nossa, Marcelo, mas essa conversa muito numérica é muito coisa de supply chain, né? Quantas caixas, quantos veículos, quanto produz, quanto não produz. E eu quero, já que nós estamos aquecendo, fazer um outro convite, quando a gente fala em 2 bilhões de consumos diários, de sair um pouco dessa visão, então são 2 bilhões de produtos sendo consumidos diariamente no grupo, no mundo? Sim, mas ao mesmo tempo é a chance de estar conversando com 2 bilhões de pessoas todos os dias, de estar mandando algum tipo de mensagem, de propósito, de objetivo através das marcas para 2 bilhões de pessoas. E por que esse negócio é tão legal no Brasil? 60% das nossas vendas vêm dos mercados emergentes. O Brasil hoje é a 2ª maior operação, só perdendo para os Estados Unidos, o que dá bastante orgulho aqui da gente estar próximo a essa operação. 180 países, como a gente já conversou, diversos portfólios. Agora, tudo isso é muito bacana, né? Se a gente tivesse 15 anos, voltado no tempo 15 anos, sem dúvida, talvez essa conversa pararia por aqui, contando as coisas bacanas, né, da organização, fazemos isso, essas são as marcas, essa foi minha carreira, mas num mundo de tanta transformação e num mundo de tanta coisa acontecendo, a gente, aqui juntos, queremos conversar, e eu particularmente entregar essa mensagem, sobre um momento que os desafios para o mundo empresarial nunca foram tão grandes. E não é porque o desafio é difícil para o mundo empresarial, para quem está começando ou para quem está terminando a carreira, é porque o mundo ficou um lugar mais difícil para as empresas operarem. O mundo está mais complicado para você operar, para você ter um negócio de sucesso e para você ser um profissional de sucesso, né? Então, tantos outros desafios climáticos, desafios ao redor das questões sociais. Então, nós estamos encarando, vamos dizer assim, um enorme desafio na forma de fazer negócios. Agora, como estratégia, a coisa de 7 anos, a Unilever tomou a decisão de fazer de uma forma sustentável a forma como se gerenciam os negócios, e a gente vai explorar um pouquinho disso aqui. Qual foi essa decisão? Mudar algum dos parâmetros que até então tinham sido de forma geral negligenciados pelas indústrias. Aumentar a quantidade de ingredientes que a gente traz de fontes sustentáveis, dar oportunidades iguais para pequenas comunidades, um foco muito grande na questão de água, saúde e bem-estar, e garantir que a gente tem um sólido programa em tornar boa parte da nossa operação sustentável. Então, quem teve a chance de escutar em alguma conferência ou em algum dos vídeos o nosso presidente mundial, Paul Polman, vai ver muitas vezes ele vendendo a estratégia que tem funcionado muito bem aos acionistas, que é bastante simples, como boa parte das estratégias tem que ser. Nós vamos crescer o nosso negócio, dobrando de tamanho, cortando pela metade o impacto ambiental que a gente coloca, né, após o consumo. O que traz para nós aqui de supply chain um desafio enorme, né? Porque crescer significa gastar mais energia, mais água, mais papel, mais resíduo. E essa foi a proposta lançada há quase 10 anos, falando, olha, nós vamos crescer como visão, mas reduzindo o impacto por conta
da nossa responsabilidade em fazer um negócio de uma forma diferente. Naquele momento a gente definiu 3 metas: ajudar mais pessoas, reduzir o impacto ambiental e melhorar as condições de vida. Ah, Marcelo, e eu quero antecipar um pensamento que às vezes vem à cabeça, mas isso é muito bonito naquelas conferências de investidores, né? Olha, eu quero crescer, eu quero ao mesmo tempo reduzir o meu impacto ambiental, mas como é que isso é feito na prática? Isso é só um aspecto de marqueteiro, né? Como é a palavra que a gente gosta de falar, ou isso realmente acontece? A gente pode dizer que isso realmente acontece, e a melhor forma de convencer é mostrando alguns resultados. Que resultados são esses? Hoje, 28% já da energia que a gente utiliza vem de fontes renovadas, 40% das nossas marcas crescem mais rápido por serem marcas associadas a questões que vão muito além somente do produto, mais de 600 milhões de euros em redução de custo, e o número 1 de reconhecimento através do LinkedIn, por exemplo, como empregador preferencial em 34 países. A pausa que eu quero fazer aqui é a seguinte: não é uma estratégia que funciona porque ela é bonita. A estratégia de sustentabilidade funciona porque ela dá, ao mesmo tempo que dá resultados econômicos, o resultado social e ambiental. Uma política sustentável dá mais crescimento, menos risco, mais confiança e menos custo. Conexão que eu quero fazer, pega a questão da energia sustentável. É legal ter energia sustentável? Claro que é, essa é a visão, mas ao ter uma energia sustentável e renovável, ela reduz o risco, né? Ah, Marcelo, mas como o risco de faltar energia? Quem é de São Paulo, né? E lembro que nós passamos na questão da água, até 2, 3 anos atrás. Quem imaginava São Paulo sem água? Eu ligava para os amigos de empresas engarrafadoras de bebida, Coca-Cola, cerveja, eles falavam: Marcelo, nós estamos cavando poço desesperadamente, porque sem água o meu negócio não existe. Agora, quem conseguiria pensar o estado de São Paulo sem água, né? Então, não é algo distante, é algo que tem que estar dentro da estratégia, e renovável, além de ser legal, reduz o risco. Então, essa conexão entre a estratégia com resultados práticos é muito bacana e ajuda. Mas é uma parte só. Não adianta só vender ou buscar uma forma mais sustentável de operar. A gente precisa ajudar aqui os consumidores, no caso todos nós, com inovações que reduzem esse impacto. Algum deles vocês já viram aqui no Brasil, quando a gente tenta transformar o mercado desodorante daquelas latas grandes e pesadas e cheias de alumínio em latinhas menores. Acho que vocês viram, né, nas farmácias e nos supermercados, as latinhas menores. É fácil convencer o consumidor que ali tem a mesma coisa que a latinha grande? Muito difícil, né? Muito difícil, porque nós crescemos acostumados, né? Primeiro, para quem lembra, com aquele desodorante cheio de álcool que a gente apertava, né? Voava no olho às vezes, né? E depois conseguimos convencer para o aerosol, foi uma mudança, teve o Rolon no meio, né, que era um pouco mais econômico, e agora falar para o cara: olha, está vendo essa latinha que a metade tem exatamente a mesma quantidade de sprays no sovaco que tem esse outro latinha maior. Mas está indo bem, porque a gente vai convencendo, tem menos alumínio, menos frete, menos lixo, né? E não é rápido. Quando o detergente líquido foi introduzido no Brasil, né? Coisa de 7, 8 anos, todo mundo falava: nossa, quem vai trocar o pó? Omo, Brilhante, Surf, todo mundo adora o pó na hora de lavar, as mães, as empregadas fazem o que a gente chama aleluia com o pó, né? Joga pó e gosta de ver o pó e tal, como a gente brinca. E por outro lado, começamos com o líquido, falando: o líquido dá menos impacto. Conseguimos convencer a questão do líquido. Mas aí todo mundo gostava no Brasil do quê? Do potão grande, né? É legal, muito líquido, aqueles potões grandes. E aí devagarzinho nós fomos falando: olha, o potão grande tem muito plástico, posso concentrar e você usa uma tampinha só? Ah, está me enganando. Imagina que essa mesma quantidadezinha vai lavar uma máquina inteira. E hoje a gente vai olhar, essa é uma solução que já tem 25% do mercado. 6, 7 anos, e nós conseguimos converter aquela coisa cheia de frete, cheia de custo, cheia de desperdício, né, para já 25% do mercado em líquidos concentrados. Menos caminhão na rua, menos caixa na rua, menos custo de produção,
e mais facilidade no fim do dia. E é devagarzinho que você constrói, através das inovações, soluções sustentáveis que estão conectadas, como o Marcelo bem comentou, com o lance de ter o consumidor no centro das coisas que a gente faz, né, e de tantas outras histórias de sucesso. E dá resultado? Desculpa mais uma vez pela pequena distorção, dá. Todas as marcas da Unilever que conseguiram explicar para o consumidor que existe uma solução sustentável por trás, crescem numa velocidade 2, 3 vezes mais rápida do que as outras marcas. Dove é o sucesso que é, porque nós não estamos explicando para o consumidor que é só uma barra de sabonete que não é feita de uma base animal, é feita de uma base vegetal. É uma barra de sabonete que tem um propósito por trás, que ajuda a aumentar a autoestima das pessoas, que ajuda a uma experiência diferente de banho e por isso conecta com a empresa, conecta com os consumidores e por isso que cresce, né? Porque você entende qual o propósito por detrás dessas marcas e nós vamos falar tantas outras vezes aqui sobre propósito. No fim do dia, tudo isso é o quê? Fazer a diferença, né? Buscar as formas de sair da vala comum do mundo corporativo e falar sobre fazer a diferença, que nem sempre precisa ser feito sozinho, tem que ser feito com parcerias. Vou dar o exemplo da parceria com a Unicef. Eu não sei se vocês sabem que existem muitas escolas, né? Não precisa ir longe, na Índia, em Bangladesh, nos países mais pobres que o nosso, aqui no interior do país, em que as escolas simplesmente não têm um banheiro em condições adequadas. Então, você imagina uma classe com 60, 40, 50 alunos, várias classes, em que você tem um buraco no chão no jardim da escola e um pedaço de lençol, né, para que as crianças possam ir ao banheiro. Marcelo, mas quais as complicações, né, disso? Bom, vão muito além das complicações de higiene. Qual o impacto para a autoestima ali das crianças, meninos e meninas, de não poder ter o mínimo de privacidade, né? Então a gente associou uma marca nossa, Vim, de clorogel, com um programa da Unicef para falar, nós vamos financiar formas baratas de ter banheiros e ter infraestrutura de uma coisa tão simples quanto as necessidades básicas, de forma que a gente possa estar fazendo algo legal para a organização e também legal para a sociedade. Vocês percebem como a gente começa então a criar essa conexão do que é o mundo corporativo, do que é o profissional e com o que é o propósito com que a gente quer colocar. Marcelo, mas você está falando isso porque é legal explicar as coisas da Unilever? Não, eu estou falando isso porque esses são exemplos de como a gente pode resetar a forma como a gente está aprendendo gestão, aprendendo negócios e formando cada um de nós como profissional para abrir um pouco o horizonte de como a gente pode fazer o papel das empresas um pouco diferente, conectar os produtos de um jeito diferente, e a colaboração de parcerias é muito importante, mobilizando, como a gente fez aí no Facebook, globalmente, contando um pouco dessas histórias, mas principalmente contando com os 100 e tantos mil funcionários que nós temos para nos ajudar, colocando as pessoas no centro dessa transformação. Essa era a rápida introdução que eu queria fazer sobre a Unilever, para depois a gente agora poder contar como é que tudo isso tem um pouco a ver com a segunda parte do título, né, que é como a gente pega e transforma e aprende a ser profissionais que estão prontos para esse tipo de desafio. Agora eu vou contar uma coisa que vocês não precisam acreditar diretamente em mim, porque é quase um ato de fé. Eu peço que nesse momento vocês me deem mais um pedacinho de confiança para pôr a seguinte provocação, que é essa que está na tela. O mundo está mais difícil, o ambiente de negócio está mais difícil, a relação entre as gerações, a minha, que é a de vocês também, com as pessoas mais velhas, com quem está começando agora, sacanagem quem riu falando que eu não sou da de vocês, eu ouvi aqui desse lado, né? Sou sim, né? Podemos até pegar um trabalho acadêmico que prova isso, né? Mas nunca houve um momento mais legal na história corporativa ou na história profissional para você fazer a diferença. Nunca houve. O mundo está de tão forma complicado que tem tanta oportunidade para as empresas ganharem dinheiro e para a gente fazer coisas diferentes, tanta, por uma simples razão. Ninguém sabe onde esse mundo vai estar daqui uma semana, daqui um mês.
qual é o novo Uber, qual é o novo Airbnb, qual é a nova tecnologia. E nesse cenário, é a melhor oportunidade do mundo. É muito mais difícil você estar encarando os negócios quando não acontece nada. Você imagina quantos anos a televisão de tubo ficou no mercado, até que viesse um começo de uma TV plana, e hoje a cada 1 ano sai uma tecnologia nova, novos canais, nova forma de fazer negócio. Então podem acreditar, nunca houve um tempo mais legal para criar um futuro melhor, juntando o que as empresas podem fazer com o que nós podemos fazer como profissional e como pessoas. Entendi, Marcelo, é legal. Agora, qual é o objetivo dessa sua fala? Meu objetivo são praticamente 2. O primeiro deles, da palavra provocar, é chamar vocês, convidar vocês para a segunda parte desse nosso bate-papo, que é provocar algumas reflexões que a gente possa fazer junto. Agora, esse mundo em que eu, pelo menos, cresci estudando e que a gente aprende aqui nas escolas, quantos de nós a gente não escuta, às vezes, dos professores, né? Além da provocação? A maioria deles começa a aula assim, né? Olha, eu quero ser absolutamente claro. Vocês já ouviram essa palavra? Até nossos pais, né? Presta atenção que eu quero ser absolutamente claro no recado que eu vou te dar. Absolutamente claro no conteúdo. Absolutamente claro no que vai cair na prova. Essa hora que a turma acorda, né? Geralmente para de fato escutar. E o que a gente fala para as crianças em casa, eu quero ser claro, mas especificamente nessa segunda parte aqui da nossa conversa, eu vou pegar uma frase do professor Hans Rosling, que nos deixou até esse ano, inclusive, para falar especificamente nessa segunda metade. Dessa vez eu quero ser não muito claro, eu quero ser unclear, como ele disse, porque senão é nada mais do que um evento que eu estou colocando algumas histórias bacanas para vocês. Eu quero fazer dessa segunda metade uma reflexão conjunta, então, em algumas vezes eu vou ser não claro, né? E queria convidá-los vocês para essa reflexão menos clara, menos transparente, porque disso a gente faz todo dia. Então, esses são os 2 convites. Agora, quero também começar esse convite, já que a gente falou aqui de escola e de aprendizado, para que vocês façam uma reflexão mental que é: imaginem, né, façam uma imagem de um processo de inovação, a criação de um produto, usando a mentalidade ou a forma de pensar que a gente aprendeu lá na escola, primário, ginásio. Bom, usando isso eu denuncio um pouco, não chama mais primário ou ginásio, mas na parte fundamental e depois assim por diante. Imaginem a gente lá na escola do Snoopy, né? Ou mesmo em grandes salas de aula com um monte de carteiras enfileiradas, que por sinal, quando a gente era criança, acho que até hoje, chamam séries. E esse é um primeiro ponto de reflexão. Uma escola em que a gente tem séries, isso é uma coisa industrial, pós-revolução, né? Onde você tem a série, a produção em série. Qual é a série? Né, para dar grande volume dentro das escolas, né, muito diferente do que era na antiguidade. Então esse lance da série já demonstra um desafio na forma de pensar a inovação. Mas faça uma reflexão, imagina como seria um produto criado com uma forma que a gente aprendeu na escola para inovar, né? Provavelmente esse seria o celular, né, criado dessa forma, né, através da coisa mais quadrada, da coisa menos inspiradora, né? Se você chamasse as crianças, talvez eles criassem um celular dessa forma, com algo que disca, que toca música, e ainda assim eu consiga falar. E aí vem um cara lá dos Estados Unidos e fala: não, eu quero criar um celular sem botão. Né? Depois que já existia um celular com botão, não precisa dizer quem é esse cara, todo mundo conhece essa história. Mas nós somos treinados a criar coisas que são quadradas, menos provocadoras. E aqui entra a minha primeira conexão para a gente começar a falar sobre mudança. Eu gosto muito dessa frase porque descreve exatamente o momento que a gente está agora. A mudança que a gente tem tanto medo é o quê? É o processo simplesmente pelo qual o futuro invade as nossas vidas. Então a gente pode olhar com tudo isso que está acontecendo no mercado de trabalho, nas indústrias, e falar: nossa, quanta mudança! A primeira provocação que eu faço não são só mudanças, é a forma como o futuro está entrando nas nossas vidas. A mudança é a tradução das coisas novas acontecendo. Então essa é a forma para a gente dar uma oxigenada do que está acontecendo. Precisa dizer que o mundo está mais acelerado, sim ou não? Alguém tem dúvida, né, que está mais rápido?
Assim, é uma pergunta, viu, pessoal? Né? Então, quando isso... Sim, né? Muito mais rápido, é um mundo de aceleração. Essa foto eu gosto muito também. O cara deve se sentir um alien, né? Um ET. Dá uma olhada, né? Só ele, né? De alguma forma, prestando atenção a alguma coisa que eu imagino o quê? Deve ser muito interessante, né? Mas um mundo de aceleração, de velocidade, de mudança tecnológica. Vocês já repararam uma outra coisa? Eu costumo entrar no elevador da empresa, que ninguém conversa mais com ninguém. Você entra no elevador, está todo mundo no celular. Acabaram até aquelas piadinhas chatas do tá frio hoje, hein? Esfriou? Você viu o trânsito? Até esse tipo de papo social acabou, porque as pessoas não se dão a chance de levantar a cabeça para olhar quem é o cara que entrou no elevador, né? E aí, a gente entra das empresas e fala assim, não, o nosso principal papel dos grandes líderes é o trabalho em equipe. Você não olha nem para o cara do elevador e quer trabalhar em equipe. E nós estávamos brincando aqui antes da palestra que as escolas não ajudam também, lá na pré-escola, no ginásio, onde você passa a sua vida acadêmica inteira ouvindo assim, sente e fica quieto, sente e fica quieto, sente e fica quieto. E aí você chega dentro da empresa, o cara fala para você, levanta e fala, levanta e fala, levanta e fala, você tem que mostrar a sua liderança, tem que contar o que você sabe. Poxa, mas até agora tinham me mandado ficar quieto e sentar, né? Então nós vamos começar a reflexão por como a gente ensina os novos líderes num mundo mais rápido, num mundo de transformação, a fazer algo na direção que vai nos ajudar dentro das empresas. Segundo ponto que eu queria convidar de reflexão para vocês, essa frase muito legal, que a incerteza tornou-se a coisa mais bem compartilhada ou partilhada do mundo, né? Quem nunca teve aquela sensação de postar algo no Facebook, 20 minutos depois falar, porra, que pouca curtida, ninguém curtiu o que eu postei, só 124, né? Quando eu postei aquela outra coisa, teve 394. Essa é a forma, com essas mídias sociais, que a gente compartilha essa incerteza, compartilha a angústia, até a coisa mais básica da pirâmide de necessidades, que é comer, está no Facebook, né? Quantos não tem? Tira a foto do prato e posta, que delícia, né? Poxa, todo mundo precisa saber o que você comeu ou o que você está comendo, né? Então essa incerteza tornou-se a coisa mais compartilhada. A forma negativa da gente olhar tudo isso é, poxa, será que é o segundo dilúvio? Será que eu que não estou conectado quando eu quero fazer reflexões fora dessa velocidade? Vamos olhar por um lado muito mais otimista do que algo de falta de conexão. E aí, qual que é o ponto que eu quero fazer para continuar a nossa conversa? A gente sofre hoje de uma overdose no mundo pessoal e no mundo profissional. Hoje, não é mais a falta de informação. Se a gente volta 20 anos na história, as empresas e os profissionais reclamavam, nossa, é difícil conseguir a informação para esse projeto, é difícil conseguir a informação para estudar. Nós comprávamos enciclopédias e todo ano o livro do ano, porque atualizava o conteúdo. Hoje nós temos uma coisa online de pesquisa. Nós sofremos de uma overdose de informação e não de uma falta de informação. E a gente junta a mudança com a overdose, com o mundo numa aceleração violenta, e aí a gente tem que receber essas novas gerações dentro das empresas nesse meio ambiente de overdose, de velocidade, que o nosso presidente mundial, que eu disse, o Paul Polman, descreveu de uma forma brilhante que eu queria dividir com vocês. Ele chamou, nós vivemos hoje um mundo corporativo VUCA, V-U-C-A. O que significa esse VUCA? Volátil, né? Incerto, complexo e ambíguo, né? É a melhor descrição que eu já vi para o mundo de negócio atual. Ele é volátil, muda muito, incerto, complexo e ambíguo. E aí a gente recebe os profissionais que estão começando dentro das empresas, 8 horas da manhã, primeiro estágio, dá o crachá para o cara e fala, vamos para a primeira reunião, sua primeira reunião às 9, você está começando, é legal que você participe, para você ter uma clareza, né, de novo, a clareza do que nós queremos, nesse mundo, hein, que a gente acabou de falar. Aí o estagiário entra na sala, coitado, aquela camisa novinha, ou pelo menos passada, que comprou e tal, para impressionar, né? Quando não chega amassado direto da festa. E aí pergunta para o gestor, fala assim, olha, legal, minha primeira reunião nesse mundo aí fora,
que eu faço? Aí o gestor vira para ele e fala assim, olha, fica quieto para você não saber nada, só para você escutar, né? Uma puta forma legal de se desenvolver o recurso, né? Então o cara chega com essa energia, com todo esse entusiasmo, sem saber nada, porque o mundo é complexo, ambíguo, incerto e volátil, e a gente fala para ele, não, escuta aí um pouco para ver se talvez daqui uns 3 meses a gente deixe você fazer alguma coisa. E é um problema isso, a gente brinca lá, porque como hoje não tem mais Xerox, nem aquela piadinha, né, de mandar o cara fazer Xerox não dá mais. Então nós temos uma responsabilidade importante como líderes e como quem está pensando na questão profissional, que é como é que a gente opera nesse mundo volátil e cheio de ambiguidade. E aí, moçada, a primeira pausa que eu quero fazer aqui sobre esses vários pontos de reflexão que eu coloquei é sobre o analfabetismo desse novo mundo profissional. Diferente do passado, o analfabeto não é aquele que não sabe ou que nunca aprendeu. É aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Essa é a primeira conexão que eu quero fazer sobre os desafios que nós temos, né, como dentro das nossas carreiras, o desafio que nós temos de o que eu preciso olhar para ir bem nesse mundo em transformação, que é a nossa fundamental capacidade de reaprender, desaprender e reaprender. Vocês concordam comigo que no mundo assim a única forma da gente sobreviver é a nossa habilidade de não só continuar aprendendo, mas largar de vez em quando aquelas coisas que a gente não quer para trazer novas coisas para a nossa agenda. Dentro disso, já não bastasse uma situação bastante complicada, o mundo é volátil, incerto, difícil, a gente não é treinado nas coisas novas, precisamos aproximar, e aí vem aquela turma que criam a cada 20, 30 anos um novo nome para as gerações. E esse novo nome atual e super discutido é o quê? Os millennials, né? Que nós temos que tomar cuidado para falar isso, né? Porque essa rotulagem não nos ajuda, né? E ela só é útil se a gente consegue olhar sobre uma ótica um pouco mais otimista. E é isso que eu queria discutir com vocês. O que são esses millennials, no caso, de novo, nós aqui chegando nesse ambiente de trabalho? Olha como as peças vão ficando complicadas, né? Nós temos um mundo volátil, de mudança rápida, de muita inovação, muita incerteza, dificuldade das empresas em entender as gerações e uma nova geração chegando. Agora, a gente conversa muito com os meus pares, meus chefes, né, porque a gente recebe todo ano os estagiários, os trainees, e a gente estava outro dia numa roda conversando e falou qual é o grande erro das empresas quando recebem essa geração cheia de coisas novas para nos ajudar a transformar. Imagina que 800 pessoas aqui, 700 pessoas, a quantidade de boas ideias que a gente tem aqui para transformar em soluções e produtos. A gente pega toda essa quantidade de energia, de talento, não sabe como tratar a nova geração, não sabemos como fazer as empresas ficarem atrativas para essa nova geração, e aí a gente faz a pior pergunta que um líder pode fazer no momento em que quer construir uma equipe de várias gerações, que faz a pergunta para a nova geração, que é o que vocês querem? Aí acabou, né? A partir do momento em que essa pergunta é feita, né, vocês querem tantas coisas, inclusive eu, que é ingerenciável trabalhar essas frustrações. E aí o segredo é a gente olhar pelas coisas boas que a gente pode trazer. É a famosa geração mimimi, né? Agora, foi capa da Time, mas eu não vou criticá-los aqui, nem falar coisas ruins sobre os millennials. O meu convite é como é que a gente coloca as novas gerações próximo das marcas, próximo dos novos negócios, para transformar, de fato, todo o potencial que está nessa sala numa coisa legal, que gera valor sustentável num mundo super e mega complexo. Ah, Marcelo, mais legal, mas como é trabalhar com essa turma? Essa turma é multifunção, né? Milhões de coisas ao mesmo tempo, né? É extremamente conectada e extremamente pseudossocial. Muita conexão, nem sempre com as conexões íntimas e verdadeiras. Esse é o desafio. Como é que a gente coloca, vamos dizer, num mundo assim, essa turma para trabalhar junto, para que a gente não tenha essa situação de um time totalmente desconectado,
perdendo a integração entre as gerações e a gente perca a capacidade de fazer uma empresa bacana, com marcas bacanas, para capturar as ideias que estão sendo ventiladas aqui, nesse auditório agora. Como é que a gente faz para fazer o encontro dessas gerações? E aproveitar o melhor de cada um deles, né, para a gente dar mais valor, mais marcas, mais inovação e mais forma de continuar tocando o negócio. Essa é a segunda parte do convite. Ah, Marcelo, legal, o mundo é complicado, a Unilever vai bem, porque tem marcas que conectam, eu entendo que tem um choque de gerações, millennials, geração X, Y, Z, cada vez inventam uma letra nova, mas vem cá, se você pudesse dividir com a gente quais são as coisas que eu posso fazer então para ir bem, né? Para dividir um pouco da minha experiência com vocês, o que a gente pode fazer para conectar o que é uma estratégia de uma empresa que vai bem? Lembra aquelas várias empresas que foram se adaptando no começo, pequenas, grandes, as que estão por vir? Se você pudesse me falar assim, olha, quais são as coisas que podem me ajudar a entender melhor esse mercado profissional e podem me ajudar a ter sucesso? E eu destaco 3 grandes comportamentos que hoje eu acho que são os comportamentos que são os mais bacanas para a gente olhar junto como profissional e tentar nos desenvolver nessa direção. O primeiro deles é o propósito, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O segundo deles é o que a gente chama da autonomia e da criação da nossa agenda, né? E o terceiro deles é a busca pela excelência e pelo crescimento. Então, se eu tivesse que escolher entre tantas palavras bonitas sobre os comportamentos de sucesso, que a gente olha nas novas gerações, nos nossos pares e nos nossos chefes, eu acho que esses são os 3 grandes pontos ou pilares que eu gostaria de trabalhar com vocês. Da onde isso vem? De uma obra brilhante de um cara que vocês já devem ter escutado, chamado Daniel Pink, que fala sobre autonomia, maestria e propósito. Ou seja, esses são os ingredientes que eu me baseei para traduzir quais são essas coisas legais da gente estar fazendo como profissional para ajudar a melhorar a nossa chance, vamos dizer assim, de ter uma carreira que nos deixe feliz. Vamos falar sobre propósito, que é o primeiro deles. A palavra está na moda, não está? Marcas com propósito, pessoas com propósito, realizações com propósitos, e a experiência prova tantas marcas novas que as marcas com propósito são as marcas que vão melhor. E eu adoro essa frase do Mark Twain que fala: os 2 mais importantes dias da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê você nasceu, né? Isso é a melhor descrição que eu já vi até hoje sobre o propósito. O nascer você não pode escolher, não dá para escolher. Ele te dá a chance de nascer, a coisa mais importante das nossas vidas até hoje. A segunda a gente pode, é a melhor tradução sobre propósito profissional, propósito empresarial, que é descobrir o que eu quero como minha segunda chance depois da primeira coisa mais importante da vida. Para quem acha muito matemático essa questão sobre os 2 dias mais importantes, assim que a gente conseguir passar aqui. O segundo ponto mais importante, ou para aqueles que preferem algo um pouco mais filosófico, é a ambição de todos nós, como uma nova geração, que eu não quero nem a faca, nem o queijo. Uma outra frase legal, eu quero a fome. Essa é outra mensagem que decifra bem o que nós estamos falando como propósito, que é a forma como eu deixo de falar simplesmente de uma marca, de uma empresa, e avalio qual é o meu propósito. Ah, Marcelo, legal, o propósito é importante, mas o que é esse propósito, se essas 2 belas frases não ficaram claras? É a combinação de 2 coisas. Primeiro, o propósito pessoal e o propósito profissional. Não existe um tipo de propósito. O que é o propósito pessoal? A reflexão que eu convido vocês a fazer agora é quais são as coisas que realmente nos motivam. Qual é aquela coisa que você gosta de fazer? Aquela coisa que você levanta de manhã e fala, putz, eu tenho o maior prazer em fazer esse tipo de coisa. Esses são os propósitos pessoais. Tem pessoas que gostam de falar, de desenhar, ou aqui o nosso amigo
praticamente sendo consumido aqui pela lava, né? Com certeza precisa ter muita paixão para fazer esse tipo aqui de medição e fotografia, né? Esses são os propósitos pessoais, que geram propósitos profissionais. Algumas gerações atrás eu teria dito, olha, o aspecto profissional é sucesso. Mas meu ponto é que ao convite atual, o que é sucesso? O sucesso é diferente para cada um. Tem aqueles que têm no reconhecimento a sua medição de sucesso, outros têm no aprendizado o reconhecimento do sucesso, e outros têm simplesmente poder descansar vários dias ao longo do ano no seu reconhecimento de sucesso. Essa é a coisa mais legal dessa nossa nova geração. O entendimento do que é sucesso mudou, entre separar o que é profissional e o que é o propósito pessoal, né? E aí acontece a primeira mágica, vamos dizer assim, para aqueles casos de sucesso. Primeiro convite, então, primeiro comportamento, qual é o propósito de cada um? O que de fato você gosta de fazer? Ah, Marcelo, mas isso funciona no mundo corporativo? Vejam os resultados da Marcas com Propósito, de um presidente que convida os funcionários a fazer algo mais do que simplesmente vender sabão em pó, né? Que é vender uma forma de transformar a vida das pessoas. Segundo ponto, autonomia e criação da agenda. O que está acontecendo? Todo mundo já entendeu, de aulas ou de experiência, que o mecanismo empresarial de coerção acabou. Não adianta a gente ir para a nova geração, para a nossa geração, falar, olha, ou você faz ou você vai embora. Ou você faz ou você está fora. Esse mecanismo não funciona mais para um mundo de muita mudança. Hoje nós estamos falando que a gente muda da coerção para o consenso. E para ter consenso a gente precisa de confiança. O que é esse negócio chamado confiança? É a fé conjunta. É a gente estar perto de um time que dá autonomia, que permite o desenvolvimento, e é tão real que os economistas, como sempre, querem pôr uma fórmula por trás disso. Quando a gente tem confiança, a velocidade aumenta e o custo diminui, né? Essa é a autonomia, essa é a razão por detrás da gente dar autonomia e formas de trabalhar mais interessante para essa nova geração. Agora, vocês já também escutaram que as gerações, os tipos de inteligência são múltiplos, ou seja, não é mais o propósito só que muda para cada um. As pessoas têm tipos de inteligência diferentes, inteligência matemática, inteligência emocional, e toda ela requer um ambiente que permite esse crescimento. Quem está indo muito bem como empresa nesses desafios das novas gerações? As empresas de tecnologia, obviamente, por quê? Porque permitem mais flexibilidade dos diversos tipos de inteligência. As empresas da nova economia, porque permite que todo esse potencial que está nesse auditório aqui seja flexível e criando novos negócios. E a inteligência emocional é fundamental como segundo ingrediente para esse sucesso. E eu gosto muito dessa palavra empatia, porque a gente aqui na língua portuguesa traduziu a empatia como simpático. É aquele cara legal, é aquele cara bacana na empresa. E empatia é a condição da gente se colocar no lugar do outro, dentro das organizações. Isso reduz o conflito das gerações. Empatia é eu conseguir me colocar no lugar do meu gerente, do lugar do meu gestor, para saber como eu tenho que, vamos dizer assim, lidar com as novas gerações. E aí a liderança mais nova, que é uma coisa legal para a gente conhecer, para a gente aplicar no nosso desenvolvimento, é o que a gente chama da liderança empática. Ou seja, liderar não é aquela história de eu falo bem, eu puxo a agenda, é como eu consigo uma liderança empática. Parem para fazer uma reflexão no nosso dia a dia aqui, dentro da nossa família, com o nosso namorado, com a nossa esposa, com os amigos. Quando a coisa fica gostosa, quando você consegue estar num grupo de pessoas que você se coloca no lugar do outro, essa é a liderança empática. Eu convido aqui para quem está começando ou para quem já está tendo as suas primeiras experiências, a uma reflexão, será que eu estou me desenvolvendo nesse aspecto da liderança empática, de conseguir entender o lado do outro? Porque eu vou dizer uma coisa, os gestores estão preocupados em conhecer as novas gerações, mas o sucesso vem quando as novas gerações estão preocupados em entender os gestores, porque são esses caras, de alguma forma, que ainda tomam boa parte das decisões. Depois dessa segunda reflexão, moçada, o terceiro ponto é isso que eu falei do terceiro pilar, excelência e a mentalidade de crescimento. O mundo está veloz e rápido, não está?
Concluímos junto isso. Excelência é um fator de sucesso, não é? Concluímos isso também. Agora, nem sempre é uma escolha trivial. Quem já passou por uma oportunidade ou por uma situação que você se perguntou assim, até dentro do mundo acadêmico, dentro da escola, faço rápido ou faço bem feito? Essa é a pergunta comum na escola, na faculdade, dentro do trabalho, né? E é cada vez mais difícil fazer essa escolha em um ambiente tão complexo e grande. Se é difícil, então, escolher, fica cada vez mais importante que, dentro dessa minha conversa, como é que a gente constrói esse trabalho em equipe. O trabalho em equipe é uma combinação do que? Mente e coração. Se a gente olha o time americano de maior sucesso no basquete histórico, o que esses caras, né, os líderes que analisaram por que os times americanos de basquete olímpico eram tão felizes, vamos dizer assim, né, e com tanta vitória e com tanta excelência, porque do lado da mente diagnosticava, do lado do coração cria uma visão. Desenha e engaja, divulga e viabiliza, entrega e executa. É a conexão dessa liderança empática entre mente e coração. São a formação das equipes que ajudam a escolher melhor como é que eu toco meu desenvolvimento de liderança. Ah, Marcelo, mas tantos outros exemplos que não essa equipe, outros exemplos de boa equipe. O que acontece? O que eu preciso fazer, então, se eu quero ter essa diferenciação? Eu listei aqui as coisas legais dos times que dão certo. Número 1, orgulho de pertencer. Número 2, criam a diferença, lideram, curtem, deixam um legado e se conectam, né? Então, quando a gente fala em excelência, em trabalho em equipe, nós estamos falando em como é que a gente faz um ambiente que faz as nossas decisões mais fáceis. Mas o que eu preciso fazer de fato como líder? Fazer uma reflexão sobre essa liderança empática. Precisa ser sempre em equipe? Não. Esses caras falavam abertamente, nós estamos determinados a serem os melhores. E foram ou não foram? Melhor time que já existiu para quem gosta aqui de basquete. Precisa ser sempre junto num mundo de tanta mudança? Não. Quem nega que esse era um outro cara de muito sucesso, excelência, e que tinha uma abordagem mais individual? Será que uma receita está mais certa que a outra? Num mundo tão volátil, ambíguo, são diferentes as formas de inteligência, diferentes as formas de liderar. E ele falava, olha, no que diz respeito à excelência, não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Vamos reconectar com aquelas 3 coisas que eu falei sobre a Unilever. Uma nova forma de fazer negócios, implementando inovações, como pessoas no centro da liderança da mudança. Para colocar a minha última pergunta da noite, a gente vai construindo a última peça. Começamos entendendo a empresa, começamos entendendo os desafios, propósito, liderança da agenda, autonomia, os novos comportamentos. Agora, vamos lá, para uma forma prática. Como eu posso fazer a diferença? Se você pudesse me dar uma dica, Marcelo, quais são as dicas dos convites para o desenvolvimento num mundo corporativo tão novo? Que dicas são essas? Como eu me destaco? E aí, para começar essa conversa, eu quero de novo chamar o professor Hans para uma frase que com certeza vai gerar reflexão, que era, nunca é tarde para desistir. Quando a gente olha essa frase, qual a primeira coisa que a gente vem na cabeça? Um sentimento de negativismo, né? Ah, qualquer coisa eu desisto, né? Um sentimento ruim, vamos dizer assim, de que sempre dá para desistir. E ele fez uma proposta muito legal que foi, não, a forma de olhar isso, conectado com o nosso desenvolvimento, é sempre você tem a desistência como uma saída. Foi o convite que ele fez. E se sempre tem a desistência como uma saída, esse é sempre uma forma de te dizer, você pode tentar um pouco mais. Você percebe como a gente vira totalmente? Lembra quando ele falou no começo, eu quero ser unclear, eu quero não ser claro. O convite, então, é como é que eu paro de pensar no óbvio como líder. O líder é aquele que vai, que puxa, eu vou entrar na empresa, em 3 meses vou ser presidente, porque eu sei tudo, esses velhinhos não sabem nada, e eu vou chegar com a minha energia e vou detonar, né? E assim vem a frustração. E aí eu gosto muito dessa frase que é, nunca é tarde para desistir, porque desistir é sempre a saída para você tentar um pouco mais a entrega em excelência. Esse é um recado legal para compartilhar.
numa forma mais cartesiana para os economistas aqui de plantão, e não sei se tem alguns engenheiros, né? Mas esse outro professor, o Sumanta, ele falava, olha, em toda a minha vida profissional, eu tenho 4 caras ou 4 tipos de profissional que eu classifico aqui num eixo com foco e nesse outro eixo com a energia, já que nós estamos falando do meu papel como profissional, né? Do meu papel dentro das organizações. E se eu ponho foco aqui na vertical e energia na horizontal, ele falou, olha, aqui embaixo, com baixo foco e com baixa energia, nós temos os profissionais que eu chamo de procrastinadores. É aquele que fica vagando pela empresa, vagando pela faculdade, sabe, não faz nada, nem com energia e nem com foco, procrastina, né? Anda por aí, vai na onda, como a gente fala. E ele, depois de muitos anos de pesquisa, classificou esse grupo. Os caras com muita energia e pouco foco, no mundo corporativo, no mundo acadêmico, são o que ele chamou dos distraídos, numa tradução livre. Muita energia e pouco foco. É aquele cara que confunde o fazer com agir. É aquele complexo da cadeira de balanço, sabe? O cara se mexe muito e não sai do lugar. Nas empresas, é aquela turma que anda com um lado com o outro com um papel na mão, já viu? Para parecer que está ocupado, né? E não entrega nunca nada, porque falta o foco. Ele classificou um terceiro grupo, que são os desengajados. Muito foco, muita clareza, mas sem energia para transformar. Sem energia para fazer. É aquele cara que no mundo corporativo, ou dentro das organizações, ele tem o projeto dele. Vocês já conheceram esse tipo de cara? Olha, esse é o meu projeto, posso mostrar o meu projeto para você? O cara fala, não, não é agora do projeto. Não, mas eu tenho um bom projeto, posso mostrar para você? E nunca implementa o projeto, porque ele é refém, né, da falta de energia. Agora, o mais legal da pesquisa do professor foi que 20% apenas dos profissionais, dos estudantes, estão aqui nos cheios de propósito. Olha a palavra propósito de novo, que foi o convite lá atrás. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da empresa? Que é o cara com foco de conteúdo e capacidade de executar. Mais de 500 empresas pesquisadas, tem o paper disponível na internet, livre, 20% apenas dos profissionais que ele encontrou dentro dessa metodologia são profissionais com propósito. Precisa dizer quem são os que viraram presidente ou dá para mais ou menos entender com a cor verdinha? Não precisa ir muito longe. Agora, já que nós estamos falando de foco e energia, um convite interativo para aumentar a energia. Eu ponho a foto, vocês me falam quem é. Quem é essa aí? Um pouco mais alto, moçada, mais de 9,5 já, vamos lá. Legal. Boa, tem já um pouco mais velho, né? Quem? Vinícius, né? Vamos lá, me ajudem com o coro aí. Boa, melhorou. Muito bem. Vamos subindo um pouco mais, vai. É o João Pedro, né? Qual é a característica única desses caras quando a gente fala em foco e energia? Todos eles, indiscutivelmente, têm uma quantidade de energia e de foco full time, sem parar, que te cansa até de tanta energia e de tanto foco. O João Pedro, quando acorda, ele não pergunta se papai, você está cansado. Bom, primeiro porque ele não fala, óbvio, né? E segundo que ele não te dá a chance de escolher se eu quero ou não brincar, né? Porque nós, quando nascemos, a gente acorda, come e é ligado direto. Cansou, eu como e durmo de novo, né? O que prova que a gente nasce com foco e com energia e nós vamos perdendo isso ao longo da vida. Porque nós nascemos assim, energia 100% up, sem parar. Ah, cansei, durmo, juntei de novo, acordei de novo e vou. Então nós nascemos assim. Esses caras, para mencionar alguns exemplos, são caras que estão sempre com foco e com a energia lá em cima. E aí eu digo que tem 3 tipos, né? Aquele totalmente desligado, ou do inglês turn it off, são os caras que nem foco e nem energia. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? O cara está por aí, para baixo, te drena, sempre desligado. Tem o pior dos casos ainda, que é esse aqui, que é o famoso que eu chamo do se der deu. Sabe, o cara médio, o cara que vai na onda, o procrastinador ali nas palavras do outro professor. E do que eu coloquei no slide, esses caras são os que eu chamo de full on, sempre aceso,
sempre ligado. O que a gente não pode confundir com agitação, energia, foco. O convite é como a gente faz para ser um cara, na maioria do tempo, full on. Na maioria do tempo, com foco, com energia, porque a gente, no nosso DNA, foi programado para ser assim. E nós desaprendemos isso ao longo da vida e quando entra no mundo corporativo, mais ainda. Por que eu estou falando isso? Porque desse mundo complicado corporativo, cheio de ambiguidade, o VUCA, como o Pullman descreveu, a parte de como eu quero ser como foco e energia profissional é uma decisão absolutamente nossa, da nossa geração, de nós como indivíduos, e essa ninguém tira. Para formar 3 outros tipos de profissional. Pessimista, que sempre olha a perspectiva de um lado pior. Os otimistas, né, os passageiros, que é o cara que vai na onda, procrastinador, lembra? Né? Os passageiros que levam a vida corporativa como se nada tivesse acontecendo. Baixo foco e baixa energia. E, de fato, os caras que são protagonistas. Ah, Marcelo, são palavras bonitas e sempre acontece assim? Não. Tem exemplos de insucesso também. Só para mencionar um que eu particularmente passei. 2015, Unilever estava trocando o seu sistema de TI, trocando a versão do SAP, do SAP como sistema de TI. Não precisa dizer que deu problema, como sempre dá. Né? Chegou um momento que o pessoal de supply chain, inclusive eu, se junta numa sala, depois de 20 dias do sistema novo operando, tranca a porta e fala assim, olha, eu não sei como nós vamos contar isso para a organização, mas nós perdemos até o controle no Brasil de quanto de estoque nós temos dentro dos nossos armazéns. Né? Para ter uma ideia, a gente achava mais ou menos que sabia quanto tinha. Um detalhe, a gente despacha 400 carretas por dia de produto. Né? São 10 a 12 mil toneladas de produto no pico. Nos juntamos e falamos, e agora o que nós fazemos? Nós temos uma opção de declarar que nós não temos a menor ideia, vamos dizer assim, ou nós podemos, de fato, construir um trabalho aqui em equipe para como nós vamos sair dessa. Naquele momento, a gente tomou uma decisão procrastinadora, uma decisão pessimista, ou se der, deu, e falamos, olha, vai ser uma hecatombe se a gente fala isso, vamos tentar consertar sozinho, sem escalar isso de uma forma maior, e não tenho vergonha nenhuma de falar. Né? Não precisa dizer que depois de 30 dias o colapso era ainda maior, porque não dá para fazer isso sozinho. Foi um dos maiores aprendizados de como o engajamento, de como se colocar no lugar do que os outros chefes esperavam, teria funcionado muito melhor com você sendo protagonista, ainda que o protagonismo indicasse você falar que você estava errado. Teria sido uma atitude muito mais nobre, né, e que foi de um grande aprendizado para todos nós. Então, esses são alguns desafios para nós como profissional, vários dos desafios que a gente colocou aqui. Eu quero encerrar. Lembra que a gente conversou que eu tinha 2 slides para escolher na minha abertura, né? Um bonito do Dove Baby, que é legal para burro, porque o produto é legal, e um do Axe, que convida a uma coisa muito mais de sensações e sentimentos, né? Qual é o seu estilo? Qual é você por detrás da marca. E esse aqui seria uma forma tradicional de eu encerrar o meu bate-papo com vocês, pondo uma frase bonita do Steve Jobs. Do Steve Jobs ídolo, num pedestal. Do Steve Jobs que é ídolo de vários, né? De uma coisa quadrada, que fala, olha, aqueles que são os loucos suficientes para pensar que eles podem mudar o mundo, são normalmente os que fazem. É o cara full on, o cara cheio de propósito, o cara que quer ter energia, o foco constante. Seria um final de palestra mais plástico, mais formal, não conectado com a transformação e com as provocações que eu espero ter conseguido fazer aqui essa noite, nas formas da gente pensar. Eu escolhi acabar com o Steve Jobs do começo da carreira, ou já quando ele sabia que estava doente, porque traz uma imagem um pouco mais humana, mais empática de um gênio. A gente falou de empatia. De uma frase que eu prefiro mais dele, que é, olha, tudo que está ao nosso redor aqui, que a gente chama por acaso de vida, foi feita por pessoas que não são mais espertos do que você. Então, acho que essa é a melhor frase dele sobre o convite a ser brilhante no desafio e na carreira profissional e pessoal que a gente tem pela frente. Com isso, obrigado, gente. Valeu.